Vamos seguir a nossa exposição em 1 Timóteo. Vamos iniciar hoje o capítulo de número 6. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Essa manhã, irmãos, é uma mensagem breve. Nós leremos apenas o versículo de número 1 e 2. Vamos ler as Escrituras, capítulo de número 6, versículo 1 e 2, diz assim: Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e poderoso Rei, Tu, Senhor, és digno de todo louvor, honra e glória. E nesta manhã, Pai, nós queremos Te pedir que abençoe a pregação da Tua palavra, que juntos possamos, Senhor, entender a Tua mensagem para nós e possamos aplicá-la em nossas vidas. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e ajude a expor, Senhor, aquilo que ao Teu lado eu tenho estudado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo a Ti. Amém. Amém. Irmãos, uma breve recapitulação, então. Eu estou pregando basicamente uma vez por mês, né? Combinado com o pastor. Então, só para a gente manter em mente ali a carta de 1 Timóteo, como nós vimos, Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, né, para cuidar da igreja e resolver alguns problemas, e parte disso era tratar com alguns grupos que tinham dentro da igreja. Então, nós vimos lá, Timóteo tinha que tratar de forma individual com cada um desses grupos, e aí nós começamos no capítulo 5 a ver esses grupos. Então, nós vimos os idosos, que não deviam ser repreendidos, os idosos que não deviam ser repreendidos asperamente, mas como a um pai, aos moços repreendidos como a um irmão, as mulheres como a mães, as moças repreendidas como a irmãs em toda a pureza, e as viúvas honradas, deveriam ser honradas as que verdadeiramente eram viúvas. Na última pregação, então, nós vimos sobre os presbíteros, que era outro grupo, então, dentro da igreja. Os presbíteros que governavam bem deveriam ser estimados por dignos de duplicada honra. E nós vimos que a duplicada honra era respeito e sustento. Então nós abordamos isso, nós vimos 3 pontos na última pregação, que foi do versículo 17 ao 18, nós vimos o sustento dos presbíteros, no capítulo 5. Depois nós vimos do 19 ao 21 a acusação e o processo disciplinar do presbítero, né? E nós vimos que isso se aplica à igreja como um todo, e temos visto também na IBD. E depois nós vimos, por último, na última mensagem, como devem ser ordenados e o processo para que alguém se torne um presbítero. Então Paulo está orientando Timóteo realmente a estar à frente da igreja lá em Éfeso e tomar todas essas decisões difíceis e organizar a igreja lá, porque como nós vemos, nós temos a carta, né? Então nós imaginamos como estava a igreja na época. Estava cheio de problema, como é toda a igreja. E a gente precisa não passar a mão por cima dos problemas, mas lidar com eles, resolvê-los, procurar resolvê-los, né, com oração, com as escrituras. Nós devemos tratar de divergências, de desacordos. Então nós precisamos resolver os problemas e nunca escanteá-los. Bom, esses 2 versículos que nós lemos hoje pela manhã, irmãos, é de um tema bem, vamos dizer assim, conturbado, bem, até mesmo muito criticado pelo mundo. Como nós lemos ali no capítulo 6, a palavra servos é escravos. E no original grego, o que quer dizer doulos. Então, quando a escritura ela fala, né, na época lá do primeiro século, né, havia a escravidão, né, como um sistema de trabalho. E aí nós precisamos então entender um pouco mais, e hoje eu vou trazer uma boa parte da mensagem contextualizando os irmãos sobre a escravidão daquela época, que não é a que aconteceu recentemente aqui no Brasil e em outros países da Europa, onde infelizmente a raça negra foi, né, escravizada e humilhada. Então a escravidão do primeiro século ela era diferente, tá? Não vou dizer muito diferente, mas ela era diferente. Bom, esse é um tema bem amplo, então eu não me proponho essa manhã a trabalhar todos os aspectos que isso poderia trazer. Por exemplo, o cristão e o Estado, a política,
o Estado e a Igreja, reformas trabalhistas, políticas sociais, rebeliões, revoluções ou protestos. Então eu não vou entrar nesses temas essa manhã, porque quando a gente vai falar de um sistema de trabalho, levantariam-se esses temas, e hoje nós temos muitos livros sobre isso, né? Inclusive do pastor Franklin Ferreira, ele tem um livro sobre a Igreja e o Estado, né? Então nós temos muito material para consumir sobre isso. Eu também não me sentiria preparado para trazer um estudo aprofundado sobre essas questões sem antes estudar bastante. E não é o objetivo nosso aqui nesses 2 primeiros versículos. Paulo está orientando Timóteo e nós vamos ver então o porquê dessa orientação e vamos ficar nela. Claro que podem surgir dúvidas, tá? A gente pode pesquisar e a ideia é que eu brote aqui algumas dúvidas na cabeça dos irmãos para que todos estudem e buscam conhecer mais sobre isso. Bom, como eu falei, esse é um tema bem amplo e o pouco que nós vamos trabalhar aqui essa manhã é a abordagem de alguns aspectos que o Novo Testamento nos orienta. Iremos focar principalmente no relacionamento do cristão com o seu trabalho e que, independente de qual seja a posição social, recursos, cargos, as pessoas devem ser tratadas com a mesma honra, com o mesmo respeito. Então, é isso que o Novo Testamento vai ensinar. Aqui no capítulo 6, Paulo vai tratar então de outro grupo, como eu falei, dentro da igreja, só que agora ele vai se dirigir aos escravos. Estima-se que na época do primeiro século havia no Império Romano 40% da população eram escravos. E não poucas pessoas naquela época, não poucos escravos da época se converteram ao cristianismo. Eles se converteram pela pregação dos apóstolos, pela pregação dos cristãos que iam pelo caminho pregando, e eles se converteram e congregavam nas igrejas. E Paulo agora, nós vamos ver isso em Colossenses, em Efésios, nós vamos ver em 1 Tessalonicenses também, que dentro de todas essas igrejas haviam servos, que eram escravos. E essas pessoas, elas congregavam com a igreja, elas eram um grupo dentro da igreja. Então, nós precisamos entender, antes de a gente entrar no texto, alguns princípios que eu queria trazer para os irmãos. A gente precisa lembrar primeiro que a escravidão era um sistema de trabalho comum daquela época e praticada por todas as civilizações. Então isso era comum na época, inclusive os judeus. Eu vou convidar os irmãos a abrirem Deuteronômio capítulo 15. Hoje nós vamos navegar um pouquinho aí pela escritura. Deixem marcado 1 Timóteo, que nós vamos retornar. Mas como eu falei, esse é um tema que ele precisa ser bem abordado e nós precisamos das bases bíblicas. Deuteronômio capítulo 15, do versículo 12 até o 18. Diz assim: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando o deixares ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daqui com o que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, portanto hoje te ordeno isso. Porém, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Não seja duro aos teus olhos, quando despedi-lo liberto de ti, pois 6 anos te serviu em equivalência ao dobro do salário do diarista. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então, irmãos, isso é só uma das passagens na lei de Moisés, e existem várias outras no Antigo Testamento, que vão nos mostrar que a escravidão era o sistema de trabalho da época e praticado inclusive pelos judeus. A segunda observação que eu queria fazer é que nós precisamos lembrar que no Antigo Oriente os escravos eles eram oriundos de vários países. Quando mencionamos escravidão, sempre vem em mente a escravidão que ocorreu aqui no Brasil, como eu falei, né, contra a raça negra, que infelizmente foi humilhada e escravizada, mas os escravos há 2000 anos atrás, no Império Romano, eles vinham de várias raças, línguas, civilizações e diferentes. Eles geralmente vinham de cinco origens, tá? Um deles, o principal grupo de escravos, vamos dizer assim, eram cativos de guerra. Então haviam guerras e o país que perdia era escravizado.
E os escravos, então, eram assenhoreados e eles ficavam a serviço, então, dos seus senhores. Depois nós tínhamos também, o que acontecia muito na época, era o tráfico de pessoas que eram sequestradas e vendidas como escravos. Isso também era comum naquela época. Depois nós temos algumas pessoas que já nasciam escravos, ou seja, eram pai e filho, eram marido e mulher, tinha uma criança e essa criança também era escrava do Senhor. Depois nós tínhamos algumas pessoas que eram vendidas, como até nós lemos, né, vendidas para pagar uma dívida. E por último nós temos pessoas que se vendiam a si mesmo para pagar uma dívida. Então o escravo ele, no primeiro século ele era das mais diversas civilizações. Quando havia uma guerra, o povo que perdia era escravizado, o que não morria, né, era escravizado, e assim então nós entendemos que haviam diferenças. A terceira observação que eu queria fazer é que quando nós falamos de escravo, também lembramos apenas de trabalhos forçados e desumanos. Porém, no primeiro século, os escravos eles desempenhavam os mais diversos trabalhos para os seus senhores. Eles eram mestres, conselheiros, professores, músicos, artesãos, carpinteiros. Apenas um exemplo disso, eu até pesquisei aí, um filósofo chamado, ele é um filósofo da escola estoica, chamado Epiteto. Ele foi um grande filósofo na antiga Roma e ele escreveu muitos livros, muitos de seus pensamentos, e ele era um escravo de um secretário de Nero chamado Epafrodito. Então ele viveu no primeiro século, esse filósofo, e ele então ele tinha o privilégio, né, de poder ali dissertar sobre filosofar, poder estudar, poder ler livros. Então haviam também esses tipos de escravo. Haviam sim escravos braçais, como no trabalho do campo, em minas e outros que ainda trabalhavam como domésticos, realizando as tarefas básicas da casa. E muitos deles trabalhavam para comprar a sua liberdade. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Abram comigo 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira Coríntios capítulo 7, versículo 20, diz assim, 21, perdão. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando aos escravos, nós vamos ver esse texto um pouquinho melhor mais à frente, os irmãos podem ler em casa, mas ele está se dirigindo aos escravos e ele está dizendo que se existe a possibilidade de tu comprar a tua liberdade, compre, seja um homem livre. Né? Então, por que eu menciono esses detalhes, irmãos? É para a gente ter em mente o quadro completo da época e por que Paulo vai instruir a Timóteo a cuidar desse grupo dentro da igreja. Vejamos algumas outras passagens do Novo Testamento que falam sobre o comportamento do cristão escravo e do cristão como patrão. Efésios capítulo 6, abram comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo de 5 a 9. Como eu falei, esse é um tema bem complexo da gente tratar, mas esse é o bom da pregação expositiva, né? Eu não escolho o texto, tem que ir versículo a versículo. Capítulo 6, versículo 5 diz assim: Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, algumas coisas que a gente pode pegar dessa passagem, eu não vou expor ela versículo por versículo, mas aqui nós vemos que quer seja servo, quer seja livre, o trabalho é para o Senhor em primeiro lugar. Quando nós trabalhamos, e até hoje em dia, quando nós exercemos alguma função com as nossas mãos, nós devemos sempre ter em mente o trabalho como para o Senhor. Diz ali, versículo 7,
servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então o nosso trabalho, ele é para o Senhor em primeiro lugar. Segunda observação, os senhores deveriam cuidar bem de seus servos. Então veja aqui que a Escritura não compactua com vamos dizer assim, os maus tratos, o descuidado que havia na época. Ele devia, vejam ali, assim como, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, versículo 8, seja servo, seja livre. Versículo 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, ou seja, fazei o bem, cuidem. Tanto que quando eu li lá em Deuteronômio, não sei se os irmãos notaram, mas havia a possibilidade do escravo dizer, olha, eu não quero ser livre, eu quero ficar aqui, eu quero ficar te servindo porque eu amo tu e a tua família, eu amo como eu estou aqui, eu quero ficar. Aí claro, lá no Antigo Testamento tinha que marcar, mas havia essa possibilidade por ser bem, pelo Senhor, e aqui quando a Escritura fala a vós senhores, ela está falando a vós senhores crentes, não incrédulos, nós vamos ver isso mais à frente. Eles deviam cuidar bem, fazer o bem para os seus servos, cuidar deles, diz ali, deixar de ameaçar, sabendo que o vosso Senhor está no céu. Ou seja, tu és Senhor, tu tem algum servo a teu serviço, sim, mas não esquece que tu também és servo de um Senhor que está nos céus e que está vendo a forma com que tu está cuidando. E por último, meus irmãos, a última parte do versículo 9 diz assim, para com ele não há acepção de pessoas. Então, diante de Deus não há acepção de pessoas. E essa é a última observação que eu queria tirar aqui dessa passagem. Vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses aí do ladinho, um pouquinho mais para a direita. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 22. E vamos ler até o capítulo 4, versículo 1. Versículo 22 do capítulo 3 diz assim, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então veja como o Novo Testamento, ele ensina, ele regula esse sistema de trabalho da época e não compactua com as ações desumanas que haviam na época. Então o Senhor, ele deveria mas o agravo que fizer receberá também. Então é quase uma ameaça, para aqueles chefes e patrões que tinham servos, que eles tinham que cuidar bem, E hoje, trazendo um pouquinho para nós, a gente sabe que existem muitos chefes e patrões ruins, muitos funcionários também ruins, que roubam, infiéis, que mentem no serviço. E nós vemos também chefes que exigem o que não é cobrado, exigem coisas além da nossa função, exigem muitas coisas a mais de nós. Então, Colossenses 3, meus irmãos, também novamente nós vimos aqui, que quer seja servo, quer seja livre, nós trabalhamos para o Senhor. Então, há vários alertas disso em toda a Escritura. Os senhores deviam cuidar bem de seus servos. Diante de Deus, novamente, nós vimos que não há acepção de pessoas. E por último, ali nós vimos no capítulo 4, versículo 1, fazei o que for de justiça e equidade. Equidade é igualdade. Então, fazei o que for de justiça e igualdade aos vossos servos. Era assim que deveria acontecer. Mais uma referência só, antes da gente prosseguir, em Filemon, capítulo 15, Filemon é só um capítulo, mas o versículo 15, fica antes de Hebreus, Tito, Filemon, Hebreus, Filemon, versículo 15 e 16. Filemon, irmãos, se vocês não sabem, é uma carta que Paulo escreveu a Filemon, que era senhor de um escravo que fugiu e foi convertido na prisão por Paulo. Paulo conheceu o escravo que fugiu do irmão Filemon, e o Filemon era crente, e Paulo então, ao pregar para esse escravo, ele se converte, e ele então envia essa pessoa, esse servo, de volta a Filemon, e ele se responsabiliza
porque se essa pessoa tivesse feito algum dano a Filemon, Paulo iria pagar do próprio bolso. E no versículo 15 e 16, leiam comigo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de mim, assim na carne como no Senhor? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então veja, Paulo está dizendo a Filemon para receber o escravo novamente, receber ele, não mais como ali, versículo 16, não mais como servo, mas como um irmão amado. Então, irmãos, havia senhores horríveis também naquela época, é importante a gente mencionar isso. Alguns dos abusos que eram muito praticados eram pessoas sendo marcadas a ferro, olhos sendo vazados, mulheres abusadas sexualmente, quando não, matando os seus servos, os seus escravos. E assim como havia senhores bons e maus, também haviam servos bons e maus. Haviam escravos que faltavam com respeito, haviam escravos que causavam males nas propriedades dos seus patrões, haviam escravos que alguns até mesmo arquitetavam a morte dos seus patrões. Então esse era o cenário da época, tá? Esse era o cenário da época que eu queria trazer para os irmãos. Agora a conclusão de tudo isso, então, para a gente ir para os 2 versículos e concluir a mensagem hoje. O fato de que o Novo Testamento, ele orienta o cristão escravo a se submeter ao Senhor, não quer dizer que a escravidão é um sistema aprovado por Deus. O objetivo das passagens sobre escravos e patrões crentes é mostrar que um cristão pode ser cristão em qualquer regime ou sistema que exista. Quer seja escravo, quer seja livre, quer seja patrão, quer seja um profissional liberal, quer seja um empreendedor, quer seja um autônomo, quer seja um funcionário público, quer qualquer situação em que nós estejamos de trabalho, nós devemos e podemos servir a Deus lá. Então, as passagens do Novo Testamento, embora os autores do Novo Testamento eles não enfrentem de forma aberta o sistema de escravatura da sua época, eles lançaram todos os fundamentos contra esse sistema, que mais à frente foi dar origem a revoluções e tratados e leis que vieram a abolir a escravatura. Então o Novo Testamento ele não concorda com a escravatura e ele lança as bases, apesar de ele não combater de frente e de forma aberta na sua época, ele lança as bases da igualdade. E que bases são essas? A primeira delas, incentivar os cristãos que eram escravos a procurar a sua liberdade. Paulo fez isso, nós lemos ali no capítulo 7 de Coríntios, versículo 21. Paulo vai dizer que aquele escravo que tem a possibilidade, ele deve comprar a sua liberdade. O segundo princípio que o Novo Testamento estabelece em inúmeras passagens, eles ensinam aos patrões a cuidarem de seus servos de forma justa, honrada e com igualdade. Então, esse também é um outro fundamento que o Novo Testamento ele mantém. O terceiro fundamento, Paulo vai falar que as pessoas devem escolher as suas profissões, porque Deus dá diferentes dons a cada um, ou seja, as pessoas deveriam ser livres para escolher os seus trabalhos. Isso está lá em 1 Coríntios também. Quarto fundamento que o Novo Testamento ele lança contra a escravidão. O Novo Testamento ensina categoricamente que a pior escravidão é a escravidão do pecado, que todos nós nascemos nela. Quer seja escravo, quer seja senhor, todos nós somos escravos do pecado. E se não é Deus mudar essa situação, e até conversava com o pastor ontem, todos nós somos escravos, ou do nosso pecado, ou de Deus. Porque quando nós nos convertemos, Paulo vai dizer que agora nós somos servos de Cristo, né? Até Judas vai dizer ali na primeira carta dele, na saudação, ele vai dizer servo de Cristo também. A palavra servo é a mesma usada para escravo. Então, ou nós somos escravos do nosso pecado, ou nós somos escravos de Deus. E isso é o fundamento que o Novo Testamento ele lança, a igualdade diante de Deus. Não importa a hierarquia, não importa o quanto de dinheiro nós tenhamos no bolso, não importa a nossa profissão, diante de Deus nós somos pecadores iguais que precisam de arrependimento. O quinto
fundamento que o Novo Testamento lança contra a escravidão é que todos os homens, como eu falei, são iguais diante de Deus, todos são pecadores, todos são justificados unicamente em Cristo, mediante a fé salvífica. E por último, como nós lemos, inclusive em alguns versículos, Deus não faz acepção de pessoas. Todos esses fundamentos, meus irmãos, estão no Novo Testamento. Não de forma aberta contra a escravatura, mas reprovando qualquer sistema que se oponha a esses princípios, que trate as pessoas de forma desigual, que trate as pessoas com injustiça, de forma desonrada, vetando-as da sua liberdade. Então o Novo Testamento, ele, como eu falei, ele lançou as bases para as constituições, regimes e revoluções que levariam à abolição da escravidão pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, só resumindo, o ponto, vamos voltar lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo 6. Então, o ponto que Paulo Paulo quer dizer aqui, não é que ele queira derrubar o sistema de escravidão. Ele quer dizer aos cristãos que eles podem servir a Deus independente da situação em que eles se encontrem. Então é por isso que Paulo vai passar essa orientação a Timóteo. Apesar do sistema da época, apesar de toda a corrupção que havia no sistema da época, das coisas tiranas que aconteciam, os cristãos da época, nos seus trabalhos, eles deveriam honrar a Deus, porque eles trabalham para Deus em primeiro lugar. Vamos novamente então ler o texto dessa manhã, agora tendo esse pano de fundo em mente. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem aos seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Então, essa manhã nós vamos ter 3 tópicos dentro desses 2 versículos. O primeiro é a orientação aos servos cujos patrões são descrentes, a orientação aos servos cujos patrões são irmãos em Cristo e a orientação a Timóteo, que é o final do versículo 2. No versículo 1, então, vamos observar essa manhã: os servos que estão debaixo do jugo estimem aos seus senhores dignos de toda a honra. Servo, como eu falei, é da palavra grega doulos, que quer dizer escravo mesmo. Jugo se refere àquela canga que era colocada em cima dos bois para que eles andassem juntos no arado, né? Então, quando está falando aqui os servos que estão debaixo do jugo, é os servos que estão, né, realizando um trabalho aos seus senhores. Apesar de ser um servo debaixo do jugo, ele deveria considerar o seu senhor digno de toda a honra. E honra aqui é respeito, fidelidade, não furtar, não falar mal do patrão pelas costas, não faltar com desrespeito, entre muitas outras coisas que a gente poderia colocar aqui. Mas o que é considerar digno de toda a honra? É não faltar com respeito, não furtar. Os escravos deveriam considerar dignos de respeito os seus patrões não crentes. Vejam a diferença do versículo 1 para o versículo 2. No versículo 2, Paulo vai falar sobre aqueles que têm senhores crentes, e no versículo 1 ele vai falar os que não têm senhores crentes. Ao se submeter ao seu patrão, o servo deveria ver aquilo como uma submissão ao próprio Deus. Deveriam servir ao seu patrão como servindo a Deus. E o objetivo de Paulo com isso, por mais absurdo que pareça, o objetivo de Paulo com isso era a glória de Deus. Veja veja o final do versículo 1. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Paulo queria evitar que o nome de Deus e o Evangelho, aqui quando ele fala doutrina, é uma palavra usada no Novo Testamento também para Evangelho, eles intercalam. Então ele queria evitar que o nome de Deus e a doutrina fossem mal falados. O nome de Deus era o nome dos cristãos. Era o Deus que os cristãos invocavam. Eles não criam, se os irmãos lembram no contexto ali de Éfeso, havia a deusa Diana, o deus Júpiter. Então, eles não criam nos deuses, eles criam em um Deus só. E por eles levarem o nome desse Deus, tudo que eles faziam era associado a esse Deus. Então pensa, vamos botar aqui um servo que maquinou a morte do seu senhor, e ele se dizia cristão. Isso blasfemaria o nome de Deus. Isso seria contra o Evangelho, tu buscar a morte de alguém. Assim,
o que Paulo deseja é que o nome de Deus não fosse mal falado pela conduta errada dos servos. Paulo quer evitar que os cristãos, pelo seu mau testemunho, envergonhem o nome de Deus e a doutrina cristã. Era o que acontecia nos casos em que os servos eram desrespeitosos, infiéis, ladrões, maldizentes, rebeldes. E aqui eu gostaria de perguntar, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, todos nós somos servos. A gente faz um trabalho com as nossas mãos. Como a gente viu na IBD, inclusive hoje o trabalho é bom, a gente tem que trabalhar. Mas neste regime que é claro que a gente não está nesse regime mais de antigamente, né, da escravidão, mas hoje nós temos os nossos trabalhos, nós temos uma hierarquia, nós temos chefes, nós prestamos contas. E será que lá no nosso trabalho as pessoas têm conhecido Jesus Cristo pelo nosso comportamento? Ou temos blasfemado o nome de Deus e o Evangelho? Será que no nosso trabalho, como é que tem sido o nosso relacionamento com as pessoas? Será que alguém pode dizer, olha, aquele lá, que nem o pastor falou hoje de manhã, mas tu não era crente? Né? Como é que tem sido o nosso comportamento no nosso trabalho? E é isso que Paulo quer evitar aqui. Paulo quer evitar que os servos que faziam, que eram professores, que eram músicos, que eram artesãos, que eram carpinteiros, eles desonrassem os seus senhores, e ao desonrarem os seus senhores, eles estariam difamando o nome de Deus. Porque quando nós somos crentes, tudo que a gente faz para o mundo é o quê? Não, mas tu não era crente. Mas tu não disse que tu era crente? Eles estão sempre nos observando, sempre nos olhando. E é por isso que Paulo vai passar essa orientação. Então respeitem os seus chefes, respeitem os seus patrões. É isso que Paulo está dizendo, não faltem com respeito, porque vocês que são cristãos, se vocês faltarem com respeito, o nome de Deus e a doutrina seriam blasfemados. Versículo 2, então, irmãos, para a gente se encaminhar aí para as aplicações depois. Aos que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor. Agora Paulo vai orientar os servos que tinham senhores crentes, ou na atualizada vai dizer senhor fiel. Não sei se alguém está usando a atualizada, mas lá está senhor fiel. O patrão que era um irmão em Cristo. Tá? Se alguém tem um irmão em Cristo que é seu patrão, Paulo vai passar essa orientação a seguir. Aqui cabe uma observação, pois há registros, e aqui eu queria fazer essa observação, há registros no primeiro século de senhores que, ao se converterem ao cristianismo, libertaram os seus escravos. Tá? Tem esse registro na história, são poucos os registros, mas há. Não é uma ordem no Novo Testamento como nós vimos, porém vimos os princípios lançados que levam a essa conclusão. Muitos também não libertaram os seus escravos, mas passaram a cuidar deles como sendo de sua família, como irmãos em Cristo, seguindo as orientações das cartas do Novo Testamento. Novamente ressalto que as orientações de Paulo aqui é para que a gente saiba que independente de onde estejamos e qual seja o sistema político, hierarquia social ou onde estejamos, nós podemos servir a Deus. Podemos e devemos honrar o nome de Deus e o Evangelho. Então, versículo 2 ali diz assim, não os desprezem. O servo, ele poderia entender, por exemplo, um servo que quando o Senhor se converte, ele poderia entender que agora, não, ele é meu irmão em Cristo. Vamos trazer para o nosso patrão, né, para o nosso chefe do dia a dia. Digamos que o meu chefe lá é cristão. No meu trabalho, eu vou ser tentado a tomar certa liberdade com ele, que se ele não fosse cristão eu não tomaria. E por vezes, inclusive, até faltando com respeito, chegando atrasado, batendo ponto errado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que por serem irmãos, nós devemos, se a gente tiver um chefe irmão, nós temos que servir melhor ainda. Porque ele diz assim, que participa do benefício. Esse que participa do benefício, a atualizada vai trazer como partilham do bom serviço. Ou seja, esse irmão, tu não está trabalhando para um cara, está trabalhando para um irmão. Então sirva ele melhor ainda. Inclusive, muitos empresários cristãos aqui no Brasil, irmãos, e em outros países também, eles têm reclamado muito de funcionários crentes. Porque quando o funcionário sabe que o chefe é cristão, ele abusa dessa relação, faltando com respeito e assim blasfemando o nome de Cristo. Inclusive, enquanto eu estava pesquisando, o Nicodemos ele comentou que na presbiteriana eles têm muitos empresários, né? Diz que alguns presbiterianos preferem não
contratar cristãos porque eles tomam certas liberdades que não deveriam por saber que o chefe é cristão. Né? Então a gente vê a orientação de Paulo, o quanto ela se faz necessária, porque são pessoas que se dizem crentes. Teve até um caso com o Jones que a gente comentou de alguém que dizia crente, mas acabou roubando na empresa. E aí, que cristão que é esse? Né? Então o nosso trabalho, meus irmãos, é um ambiente de luta. Sim, é um ambiente de luta, mas aonde nós devemos, independente de qual a nossa profissão, qual a nossa hierarquia, nós devemos honrar os nossos chefes, nós devemos servi-los bem. O fato do seu senhor ou chefe ser cristão não lhe dá o direito de faltar com respeito ou tomar certas liberdades que não lhe foram concedidas. Antes o sirvam melhor, como diz o versículo ali. Pelo contrário, porque eles são irmãos e participam do fruto do nosso trabalho, participam do resultado do nosso trabalho, por isso devemos trabalhar até mesmo melhor para eles. É um irmão em Cristo que está partilhando do fruto do nosso trabalho, não um pagão ou um incrédulo. Assim sendo, o irmão crente e amado, como diz o versículo ali, participam do benefício, são crentes e amados. Devemos servir melhor. Por fim, meus irmãos, o versículo 2 ele termina isto ensina e exorta, que era uma instrução direta a Timóteo. Ensinar por meio da palavra e dos princípios envolvidos essas orientações que nós conversamos aqui essa manhã aos escravos e aos seus senhores. Então a Escritura, como eu falei, ela lançou a base contra o sistema da escravidão. Algumas conclusões então para nós terminarmos essa manhã. Como eu falei, é bem rápido hoje, não pretendo me aprofundar muito nesse tema, mas é um tema que eu convido os irmãos a estudarem, a lerem mais sobre, porque frequentemente, pelo menos online, nós vemos pessoas criticando as Escrituras, né? Os judeus no Antigo Testamento praticando a escravatura e no Novo Testamento não de forma, como eu falei, aberta, combatendo a escravidão, mas como nós vimos, todos os autores do Novo Testamento eles lançaram a base de que todos os homens são iguais diante de Deus, de que Deus não faz acepção de pessoas, todos são pecadores e precisam da graça para serem salvos, que o homem ele deve escolher o seu trabalho. Paulo vai falar isso em Coríntios. Vai falar também que o escravo ele deveria buscar a sua liberdade. Então todas essas instruções, elas lançam base e foram usadas por William Wilberforce e muitos outros na época de todas as escravidões, nas revoltas que houveram, nos protestos e leis que foram criadas. A Escritura sempre esteve como base disso. Sempre esteve combatendo o trabalho desumano, sempre esteve combatendo torturas e, como eu mencionei, o trabalho desumano. Para a gente concluir, só 4 aplicações aqui para nossos dias, então. Olhando para o nosso tempo, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que devemos lembrar que o nosso trabalho sempre deve ser executado como para o Senhor diretamente. Ele nos concede saúde e sabedoria. E como bons funcionários, seja CLT, seja PJ, seja funcionário público, nós não devemos ser preguiçosos, desonestos, maledicentes, fofoqueiros e participantes de intrigas para maquinar ou derrubar alguém no nosso trabalho. Sejamos empregados honestos, laboriosos, fiéis e zelosos pelo nosso trabalho. O nosso trabalho é uma bênção de Deus, irmãos. Ainda mais num tempo em que tantos estão desempregados, devemos ser gratos a Deus pelo nosso trabalho e trabalhar com gratidão ao Senhor, pois o nosso trabalho é para Ele primeiramente. Segunda aplicação, agora que você trabalha, caso você trabalhe para um irmão em Cristo, eu sei que nem todos têm essa possibilidade, mas caso tenhamos essa possibilidade, lembre-se que ele é um crente e amado. Não o trate com menos respeito que trataria um chefe não crente. Seja o melhor empregado que ele tenha e onde estiver, seja o melhor empregado na sua empresa. Terceira aplicação, no ambiente de trabalho, nós mostramos o cristão que nós somos. Aqui na igreja e dentro da nossa casa estamos resguardados, mas em nosso trabalho nós temos situações difíceis para lidar. Nós temos decisões difíceis a tomar. Nós temos conversas complicadas sobre os mais diversos assuntos a serem tratados.
Muitas vezes tarefas pesadas e árduas que desgastam o nosso corpo. Temos muitos desafios diariamente. Lembrem-se que Deus disse após a queda para Adão que com o suor do teu rosto tu comerás o teu pão. E Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 3 que aquele que não quiser trabalhar também não coma. O trabalho é excelente, meus irmãos, porque ele vem de Deus. Devemos ser os melhores no que fazemos, porque fazemos para Deus. E por última consideração, Romanos capítulo 6, versículo 16 a 18 e de 20 a 23, lembre que a pior escravidão é a escravidão ao pecado. Todos, estão condenados diante de Deus. De igual forma, chefe ou empregado, empresário, escravo ou livre, todos são escravos do pecado. E devem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Crer no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, porque não há salvação em outro. Irmãos, espero que eu tenha abordado de forma clara essa passagem. Próxima pregação nós seguimos a partir do versículo 3 no capítulo 6. Vamos orar?